Bom dia, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, todo ser humano nasce com o desejo de crescer, de ser o melhor naquilo que se faz. Coloque algumas crianças brincando, por exemplo, de super-herói, e logo você irá observar uma disputa no meio delas sobre quem é o maior herói. Por isso o tema de hoje é o menor é o maior. O texto é o livro de Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim a palavra de Deus: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. No texto de hoje, diz que certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus com a seguinte questão: quem é o maior no reino dos céus? Ou quem é o mais importante para Deus? Havia uma rivalidade no meio dos discípulos. Eles queriam saber qual deles seria o líder no reino de Deus. E para responder essa pergunta, Jesus chamou uma criança e disse que, antes de saberes qual deles seria o maior no reino de Deus, em primeiro lugar eles deveriam se preocupar em como entrar no reino de Deus. Jesus fez uma afirmação que vale para todos nós nos dias de hoje também. Quem não se converter e se tornar como a criança, jamais entrará no reino de Deus. Queridos, talvez você esteja perguntando: o que Jesus quis dizer com isto? Pois a salvação é pela graça de Deus, através da nossa fé no sacrifício de Cristo por nós ali na cruz. Sim, a salvação é pela fé em Cristo. Entramos no reino de Deus através da fé. E é sobre esta virtude que Jesus está falando ao se referir às crianças. A maior virtude de uma criança é a sua confiança em seus pais. Toda criança é completamente dependente dos pais. Tudo o que ela quer ou precisar, ela sempre irá gritar: papai, mamãe, vovó, vovô. Queridos, quando reconhecemos a nossa humanidade, nossas fraquezas e limitações, isto se chama arrependimento e nos levará a Cristo numa total dependência dele para tudo, para a nossa salvação, para podermos ir para o céu, para recebermos o perdão de Deus, para termos saúde, para termos libertação de algum vício, para o pão de cada dia, para termos proteção de nossa família, para termos paz com Deus e com o próximo. Enfim, tudo vem do nosso Pai Celestial, através da sua maravilhosa graça. Uma criança não precisa se esforçar para poder entender que é dependente de seus pais. Ela simplesmente crê nisso com todo o seu coração. Também, um verdadeiro cristão não precisa de muito conhecimento para poder entender que é eternamente dependente de Deus. Basta se submeter, se entregar aos cuidados do Senhor dia após dia. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso sobre a nossa total dependência de Deus ao dizer: Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Ou seja,
É a vontade de Deus que deve sempre prevalecer em nossas vidas. Devemos nos submeter à vontade dele sempre. Então tudo irá bem para nós, pois a sua vontade para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, quando nós nos submetemos sempre à vontade de Deus, isto revela o quanto nós somos crianças totalmente dependentes do Pai. E Jesus finalizou o seu discurso aos discípulos dizendo que quando nos humilhamos diante de Deus como uma criancinha dependente dele, que confia e espera nele, nos tornamos o maior no reino de Deus. Pois para Deus, o menor sempre será o maior. Ou seja, os menores são os humildes que vivem na dependência do Senhor. Eles sempre serão mais importantes para Deus do que os maiores, que são os orgulhosos, que vivem na dependência de si mesmo e dos homens. Por isso Jesus disse que o menor é o maior no reino de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.